No ano 11º do nosso cativeiro, no dia 1º do 3º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo: como você é poderoso. Com o que posso compará-lo? Você é como um cedro no Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer e rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo e fizeram com que ribeirões regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores, e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninhos nos seus galhos. Embaixo dele, os animais ferozes davam cria, e na sua sombra as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore, tão alta, e com galhos tão compridos. As suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipreste teve galhos assim. E nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda assim, e cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Agora, eu, o Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens. Mas, conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso, rejeitei a árvore e vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis a derrubarão e a abandonarão. Os seus galhos e ramos quebrados cairão em todos os vales e em todas as montanhas do país. Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousarão na árvore caída, e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore, por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas estão condenadas a morrer como seres humanos mortais e a se juntarem com aqueles que descem para o mundo dos mortos. O Senhor Deus diz o seguinte: no dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra a cubram. Como sinal de tristeza, farei com que os rios parem e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu. E por isso, trarei escuridão sobre os montes Líbanos e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e mais bem regadas, e que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já haviam caído, e todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas. Mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, Senhor Deus, falei. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 1º do 12º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, cante uma canção de enterro a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isto: você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Com as suas patas, você turva a água e suja. Você turva rios. Quando muitos povos se ajuntarem, eu, o Senhor Deus, o pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco.
Eu o jogarei no lugar seco. Eu o jogarei na praia. Terra, e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que comam a sua carne. Cobrirei montanhas e vales com o seu cadáver podre. Ensoparei a terra com o seu sangue, e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas. Esconderei o sol atrás das nuvens, e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Você será destruído, e eu espalharei essa notícia em países de que você nunca ouviu falar. Aí muitas nações vão ficar em confusão e espantadas com o que eu vou fazer com você. Quando eu agitar a minha espada, os seus reis ficarão apavorados. No dia em que você cair, todos eles tremerão de medo de perder a vida. O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito: você enfrentará a espada do rei da Babilônia. Deixarei que os soldados de nações cruéis peguem a espada e matem milhares de egípcios. Eles arrasarão tudo aquilo de que você tem orgulho e matarão o seu povo. Destruirei o seu gado em todos os bebedouros, e não haverá mais gente nem gado para sujar a água. Deixarei que as suas águas assentem e fiquem claras, e farei com que os seus rios corram calmamente. Sou eu, o Senhor Deus. Quem está falando? Quando eu fizer o Egito virar um deserto abandonado e destruir todos os que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Esta é a canção de enterro que as mulheres das outras nações vão cantar para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, o Senhor Deus, falei no ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito. Faça com que eles desçam ao mundo dos mortos, junto com outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer e se deitar nas sepulturas dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha. Desceram até aqui e aqui estão deitados. A Assíria está ali, e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate, e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate, e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes, eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Glucamaconoida Fortledas, Elão está ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate, e sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalhavam terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Ele está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado, todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate, mas antes eles haviam causado terror. Antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens, como os heróis dos tempos antigos, que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali com seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos.
junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate, todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados. Ali, eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate, diz o Senhor Deus. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. Desse lugar, escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. E se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der, se eu disser que um homem mau vai morrer. Mas você não avisar, para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau, e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que, quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem não parar de fazer o mal, correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar, porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados, se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar, e fizer o que é bom. Correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada na noite antes da chegada dele,
Eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, ou Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, e toda esta terra foi dada a ele. Nós somos muitos, e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo: vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas. O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Vá. Não anda aqui por um tanto batata ao dó. Abaixa ponto pó. Um pó seco para aparecer des. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: homem mortal, quando os seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você, eles dizem: vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem. Mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam meu povo de Israel, profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade, e por lealdade não terem pastor, elas se espalharam, animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem por não terem pastor. As minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês, tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei.
e Yasrubon, apertazatinto buto. Assure talentar dele de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei. Perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive, deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes. Porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, o Senhor Deus, digo o seguinte a vocês: o meu rebanho, eu vou julgar cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficam satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso, agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas, e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei as minhas moas. Ovelhas um rei que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas. E um rei como meu servo Davi será seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há na terra de Israel. E, assim, as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Eu abençoarei as ovelhas e deixarei que vivam em volta do meu Monte Santo. Quando precisarem, eu as abençoarei com muita chuva. As árvores darão frutas, os campos produzirão colheitas, e todos viverão em segurança na sua própria terra, quando eu livrar o meu povo daqueles que o escravizaram e quebrar as suas correntes. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Os pagãos não roubarão o que eles têm, e os animais ferozes não vão matá-los, nem comê-los. Eles viverão em segurança, e ninguém mais fará com que fiquem com medo. Eu lhes darei terras boas e acabarei com a fome que há na terra de Israel. As outras nações não zombarão mais deles. Todos ficarão sabendo que eu protejo Israel e que Israel é o meu povo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos. E eu sou o seu Deus. E, diz o Senhor Deus, o Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, fale contra o país de Edom. Diga ao povo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: montanhas de Edom, eu estou contra vocês. Farei de você, Edom, um deserto sem moradores. Deixarei a sua terra e as suas cidades arrasadas e em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido inimigo de Israel. No tempo da desgraça dos israelitas, no tempo do seu castigo final, por causa dos seus pecados, você deixou que eles fossem mortos. Por isso, eu, o Senhor Deus, juro pela minha vida que o seu fim é a morte, e que você não poderá escapar. Você é culpado de crime de morte, e a morte o perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei as montanhas e os morros com cadáveres.
Os corpos dos que forem mortos em combate encherão os vales e os ribeirões. Farei de você um deserto para sempre, e nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação de Judá, a nação de Israel e a não todo, terras delas são suas, e que você vai tomar posse delas, mesmo que eu, o Senhor, esteja ali. Por isso eu, o Senhor Deus, juro pela minha vida que o tratarei com a mesma ira, inveja e ódio com o que você tratou o meu povo. Eles ficarão sabendo que eu o estou castigando pelo que você fez com eles. E você ficará sabendo que eu, o Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você ia devorá-las. Muitas vezes eu ouvi falar contra mim com desprezo. O Senhor Deus diz: eu arrasarei de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda, do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto. Toda a região montanhosa de Edom se tornará um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de vocês e disseram: aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram o que havia nelas, todos zombaram dos israelitas. Por isso, agora vocês, montanhas de Israel, ouçam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo às montanhas e aos morros, aos ribeirões e aos vales, aos lugares arrasados e às cidades desertas que todas as nações vizinhas roubaram e de que zombaram. Eu, o Senhor Deus, no calor da minha ira, falei contra essas nações vizinhas e especialmente contra Edom, com alegria e com desprezo. Elas tomaram a minha terra e ficaram com seus pastos. Por isso, homem mortal, profetize a respeito da terra de Israel. Diga às montanhas, morros, ribeirões e vales o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações zombaram deles. Eu, o Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel cairão na desgraça. Porém, nas montanhas de Israel as árvores de novo terão folhas e produzirão frutas para vocês. Meu povo de Israel, logo vocês voltarão para a sua pátria. Eu estou do lado de vocês. E eu garantirei que a sua terra será arada de novo, para que nela sejam feitas plantações. Farei aumentar a população, vocês viverão nas cidades e construirão de novo tudo o que estava arrasado. Farei com que haja muita gente e muito gado. Entre vocês haverá mais gente do que nunca, e vocês terão muitos filhos. Deixarei que vivam ali, como antes, e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que vocês, meu povo de Israel, vivam de novo na terra. Ela será a terra de vocês, e nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome. Eu, o Senhor Deus, afirmo que, de fato, o povo chama a terra de Israel de comedora de gente e diz que ela rouba do país os seus filhos. Mas, de agora em diante, ela não será mais a comedora de gente que rouba de vocês os seus filhos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. A terra não precisará mais de ouvir as nações zombarem em fazerem pouco caso dela. A terra não roubará mais do país os seus filhos. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, quando os israelitas viviam na sua terra, eles a tornaram impura por causa da sua maneira de viver e de agir. O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher. Eu os fiz sentir a força da minha ira por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa dos ídolos com que eles a tornaram impura. Eu os condenei pela sua maneira de viver e de agir e os espalhei por nações estrangeiras. Mas, em todos os lugares aonde eles foram,
só envergonharam o meu santo nome, pois as pessoas diziam: esse povo é de Deus, o Senhor. Mas eles tiveram de sair da terra que Ele mesmo lhes deu. Aí eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares aonde foram. Por isso, dê aos israelitas esta mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus. Que está falando: usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirarei de todas as nações e países, e os trarei de volta para sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais épocas de fome que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês. Mesmo por causa dos seus pecados e maldades, povo de Israel, quero que saibam que eu não estou fazendo tudo isso por amor de vocês. Quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, deixarei que construam de novo as suas cidades, arrasadas, e vivam nelas. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido, mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isto a respeito desta terra: ela é um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas, destruídas e arrasadas, e que naquele tempo estarão cercadas por muralhas e habitadas. Então, as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo as cidades destruídas e fiz novas plantações. Terras abandonadas. Eu, o Senhor, disse que ia fazer isso e farei. O Senhor Deus diz: mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda. Deixarei que cresçam em número como se fossem um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que dê atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto.
Eu porei respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos, e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Era um sonho. Ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir as sepulturas onde o meu povo está enterrado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. O Senhor falei. O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse: Homem mortal, pegue um tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois, pegue outra tabuinha e escreva: o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas na sua mão, de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. Das duas tabuinhas, farei uma só e a segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. Então, diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram. Eu os ajuntarei e os levarei de volta à sua própria terra. Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los, e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. Não se mancharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador, e todos terão um só governador. E obedecerão fielmente às minhas leis. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viverão ali para sempre. Viverão ali para sempre. Eles, os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre. Em segurança, aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles. E eles serão o meu povo quando eu puser o meu templo ali. Para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. O Senhor me disse o seguinte:
Homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Profetize contra ele, diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Eu o farei dar meia volta. Porém, uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe, com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados. O seu exército é enorme e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele e todos têm escudos e capacete. Todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Togarma, que ficam no norte, estão com ele, e também soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra. Desde quando foram trazidos de volta de muitas nações, ele invadirá as montanhas de Israel, que tinham estado arrasadas e desertas por tanto tempo. Mas onde agora todo o povo vive em segurança, ele e o seu exército e muitas nações que estão com ele atacarão como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. O que o Senhor Deus diz a Gog é isto: quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo e seguro, em cidades sem muro, muralhas e sem defesa. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas e roubará o que há nelas. Os moradores dessas cidades foram tirados do meio das outras nações e reunidos num lugar só. E agora possuem gado e propriedades e vivem no centro do mundo. O povo de Sabá e Dedã e os negociantes e as autoridades da Espanha lhe perguntarão: você reuniu o seu exército e atacou para assaltar e levar o que o povo tem? Você está pensando em pegar gado, prata e ouro e outras coisas de valor e ir embora com tudo o que roubar. Por isso, o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e dizer a ele o seguinte: naquele tempo, quando meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações, e todos a cavalo. Como uma tempestade que passa pela terra, você atacará o meu povo de Israel. Quando chegar a hora, eu o mandarei invadir a minha terra, para que as nações fiquem sabendo quem sou e vejam a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Você é aquele de quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus diz: no dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso, no calor da minha ira. Afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes e aves, todos os animais grandes e pequenos, e todos os seres humanos do mundo inteiro tremerão de medo de mim. As montanhas serão arrasadas, as grandes pedras ficarão em pedaços, e todas as muralhas cairão. Farei cair sobre Gog todo tipo de desgraças, que o encherão de medo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com as suas espadas. Eu os castigarei com doenças e morte. Derramarei chuvas pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército, e em cima das muitas nações que estão do lado dele. Desse modo, mostrarei a todas as nações que sou poderoso e santo. Elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, e diga-lhe que estou contra ele. Eu o farei virar para outra direção, e o guiarei do norte, distante até que chegue às montanhas de Israel. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele, e as flechas
Da mão direita, Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog, no litoral, onde o povo vive seguro. E todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome. E nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus Santo de Israel. Santo desse chá-se. O dia do qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas, para fazer fogo com elas, e durante 7 anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. Não terão de ajuntar lenha nos campos, nem de cortar árvores na floresta, pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que os roubaram e tiraram as suas coisas. O Senhor Deus está falando, o Senhor disse. Quando tudo isso acontecer, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel, no Vale dos Viajantes, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali. E o vale será chamado de Vale do Exército de Bes. Gog. Os israelitas levarão 7 meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los, e por causa disso, receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu, o Senhor Deus. Quem está falando? Depois de passarem esses 7 meses, serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país, a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim eles deixarão a terra pura. Andarão pelo país e toda vez que encontrarem um osso humano, porão um sinal ao lado, até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no vale do exército de Gog. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército. E assim a terra ficará pura de novo. O Senhor Deus me disse o seguinte: homem mortal, chame todas as aves e animais para que venham de toda parte e comam o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel, onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos, como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar essa gente como se fossem sacrifícios, as aves e os animais comerão gordura até não quererem mais, e beberão sangue até não ficarem bêbados. Sentados à minha mesa, eles comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos guerreiros. E eu, o Senhor Deus, estou falando, ó. O Senhor disse: eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. Eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. O Senhor Deus disse: agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo. E protegerei o meu santo nome, quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los. Aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído, para mostrar a muitas nações que eu sou santo. Eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então
o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os levei presos para fora do seu país. E agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. O que vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo, 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia, senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente, vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, junto ao lado do portão, e segurava uma fita de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Ele me vara de medir, disse: Homem mortal, olhe bem, escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo o que você está vendo. Vi um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir, que tinha 3 metros de comprimento, e mediu a muralha. A altura era de 3 metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto, mediu a entrada. Tinha 3 metros de extensão. Adiante havia uma passagem, com 3 salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros. Depois das salas, havia uma passagem de 3 metros de comprimento, que dava para um salão que ficava em frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha 4 metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo. E, no seu fim, as paredes tinham 1 metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho, e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do portão, e era de 6,5 metros. E o espaço entre os portões, quando abertos, era de 5 metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha 0,5 metro de altura e 0,5 metro de grossura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois, o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem, e deu 12,5 metros. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da passagem, de fora da porta até a parede mais distante, na última sala, era de 25 metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas, e, também nas paredes de dentro, figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas, encostadas na parede de fora, e na frente delas havia uma área calçada de pedras, em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os 2 portões, e era de 50 metros. Depois, o homem mediu o portão do norte, que dava para o pátio de fora, as 3 salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas, e também o salão tinham as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de 25 metros, e a largura, 12,5 metros. O salão, as janelas e as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de 7 degraus, que ia até o portão, e o salão estava no fim de frente para o pátio. Do outro lado do pátio desse portão do norte, havia uma entrada que dava para o pátio de dentro, igual à do lado leste. O homem mediu a distância entre esses 2 portões e deu 50 metros. Depois, o homem me levou para o lado sul. E lá vi outro portão. Ele o mediu. E era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas, exatamente como nos outros.
O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus que ia até o portão, e o seu salão também estava no fim, de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro, que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu, e a distância até esse segundo portão era de 50 metros. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão, e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais aos dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes inteiras enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. O salão dava para o pátio de fora, e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de 8 degraus que ia até esse portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas, matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do lado de fora do salão, também havia 4 mesas, 2 de cada lado da entrada da porta do norte. Assim, havia 4 mesas dentro do salão e 4 fora. Ao todo, 8 mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. As 4 mesas, em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados, eram de pedra cortada. Tinham meio metro de altura e 75 centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de 7,5 centímetros de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro, onde havia 2 salas. Uma, com frente para o sul, ficava ao lado do portão do norte. A outra, com frente para o norte, ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo, e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro. Era quadrado, tendo 50 metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha 2 metros e meio de comprimento por 7 de largura, e nos 2 lados havia muros de 1,5 metro de grossura.
O salão de entrada tinha 10 metros de comprimento por 6 de largura. E havia degraus para subir até lá, havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Depois, o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão. E tinha 3 metros de comprimento por 5 de largura, com paredes de 2,5 metros de cada lado, e mediu o salão, que tinha 20 metros de comprimento por 10 de largura. Em seguida, ele foi até o último salão, mediu a passagem que dava para ele e tinha 1 metro de comprimento por 3 de largura. Dos 2 lados havia paredes de 3,5 metros de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado, com 10 metros de cada lado, e ficava diante do salão central. Aí o homem me disse: "Este é o lugar santíssimo." O homem mediu a grossura da parede interna do templo, e era de 3 metros. Em toda a volta do templo, havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo 2 metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em 3 andares, 30 cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar, e assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia 2 escadarias largas do lado de fora dos cômodos que estavam construídos encostados na parede do templo, em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha 2,5 metros de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media 2,5 metros de largura. Esse terraço estava a 3 metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de 10 metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha 35 metros de um lado e 45 do outro. As suas paredes eram de 2,5 metros de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha 50 metros de comprimento do fundo do templo. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste. A distância também era de 50 metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos 2 lados, era de 50 metros. O homem mediu o comprimento do edifício que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado. E esse comprimento também era de 50 metros. O salão de entrada do templo, o lugar santo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo, até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas de palmeiras e de animais com asas. Vinha primeiro uma palmeira, e depois um animal, e depois um animal. Continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha 2 caras. Uma cara de homem, virada para a palmeira de um lado, e uma cara de leão, virada para a palmeira do outro lado. Era assim, em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo, havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha 1,5 metros de altura por 1 metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse: "Esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor." Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de 2 folhas, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo.
a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templão, e do outro lado, dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha 3 andares, e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. No lado norte desse edifício havia uma simples passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento. Com entradas desse lado, os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo, porque ficavam mais para dentro. Nos 3 andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. Numa metade dessa parede havia cômodos. Na outra metade não havia. Todo o andar de cima é dividido em cômodos. Na ponta leste do edifício, onde começava a parede, havia debaixo dos cômodos uma entrada que dava para o pátio de fora. No lado sul do templo havia um edifício igual ao anterior, perto do prédio que ficava na ponta oeste do templo. Na frente dos cômodos havia uma passagem igual à do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entradas. Havia, debaixo dos cômodos, uma porta no lado sul do edifício. Na ponta leste, onde começava a parede, o homem me disse: estes 2 edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E, porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reúne. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste, e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste. Tinha 250 metros, aí ele mediu os lados norte, sul e oeste, e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram, e por isso na minha ira eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos.
Escreva todas essas coisas, para que eles possam ver como tudo está arrumado, e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele no alto da montanha é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar em toda a volta havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada 0,5 metro da beirada. Em toda a volta, a parte de cima também estava afastada 0,5 metro da beirada. Em toda a volta, essa parte de cima também tinha 2 metros de altura, e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar, e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um poeira petit. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os 2 sem defeito, e traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 7 dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. O homem me levou até o portão de fora, no lado leste da área do templo. O portão estava fechado. Então o Senhor me disse: este portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno desse portão. Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Homem mortal, preste atenção em tudo que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros que não
foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos à mãe, assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas. O meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas, em vez de eles não afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo. Nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas e como sacrifícios, e ficarão no meio do povo prontos para servir. Eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel, e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso, eu, o Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. O Senhor Deus disse. Porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora, eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio de dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho e calças de linho. Mas, para não suarem, não usarão cinto. Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as nas salas sagradas. Eles deverão vestir outra roupa, a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-lo com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. O sacerdote não poderá casar nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso. Acordo com as minhas leis, eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão santos os sábados. O sacerdote não deverá tocar num morto, porque, se fizer isso, ficará impuro. Mas poderá tocar no cadáver do pai ou da mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. Então, entrará no pátio de dentro do templo e oferecerá um sacrifício pela sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, o Senhor Deus. Quem está falando? Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Eles não terão propriedades em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão alimento dos sacerdotes, e tudo que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre as suas casas. Os sacerdotes.
Não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural, ou que tenha sido morto por outro animal. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada. Para Deus, o Senhor... Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Nessa área será reservado para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre de 25 metros de largura. Da área total será separado um terreno de 12,5 km de comprimento por só 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas, e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas, que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa, haverá outra área de 12,5 km por 2,5, separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Uma parte da terra de Israel será do rei, partindo da área santa e dos terrenos da cidade. A parte do rei irá na direção oestão, até o mar Mediterrâneo, e a leste, até a divisa oriental. De leste a oeste, terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim, ele nunca mais explorará o povo, porém deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. O Senhor Deus diz: autoridades de Israel, parem de pecar, deixem a violência, deixem de explorar o povo, façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa, para medir cereais, deverá ser igual ao bato, que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 efas ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases: do trigo que vocês colherem, entregue uma parte em 60. Da cevada, a mesma coisa. Do azeite, uma parte em 100 do que as suas árvores produzirem. Usem o bato como medida. 10 batos são iguais a um homer ou a um coro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entreguem uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem mais completamente queimados e os animais para as ofertas de paz, a fim de que assim os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel. Em favor de toda a nação de Israel, o rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de cereais e as ofertas de cereais. Vinho, ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz, para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. O Senhor Deus disse: no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem touros, nenhum defeito, e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados, e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas 4 pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. No 7º dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do primeiro mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante 7 dias, todos comerão pão sem fermento.
No primeiro dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá, como sacrifício ao Senhor Deus, 7 touros e 7 carneiros sem defeito, e os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode, como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite. O Senhor Deus diz: o portão do leste que dá para o pátio de dentro deverá ficar fechado nos 6 dias úteis, mas será aberto no sábado e na festa da lua nova. O rei irá do pátio de fora nova para o salão do portão e ficará ao lado do portão. Enquanto isso, os sacerdotes oferecerão os sacrifícios que serão completamente queimados e também as ofertas de paz. Ali o rei deverá prestar culto e depois sair. O portão deverá ficar aberto até a tarde. No sábado e na festa da lua nova, todo o povo também se curvará e adorará ao Senhor na frente do portão. No sábado, o rei deverá apresentar ao Senhor, como sacrifícios que deverão ser completamente queimados, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Para cada carneiro que ele trouxer, dará a Deus uma oferta de 17,5 litros de cereais, e junto com cada carneirinho que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da lua nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito, junto com o touro novo e com o touro novo. Carneiro haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais, e junto com os carneirinhos, o rei dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. O rei deverá voltar do portão, passando pelo salão, como fez para entrar. Quando o povo prestar culto ao Senhor em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão do sul, depois que acabarem de adorar. Aqueles que entrarem pelo portão do sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O rei entrará quando o povo entrar, e sairá quando o povo sair. Nos dias de festa e de comemorações solenes, a oferta de cereais será de 17 litros e meio por touro ou carneiro. E junto com cada carneirinho, o adorador dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando oferecidos 3 litros de azeite. Quando o rei tiver vontade de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada ou uma oferta de paz, o portão do leste, que dá para o pátio de dentro, será aberto para ele. Ele fará aberto para ele a oferta do mesmo modo que faz no sábado, e depois que ele sair, o portão deverá ser fechado. O Senhor diz: todas as manhãs deverá ser oferecido ao Senhor um carneirinho de 1 ano, sem defeito. Essa oferta deverá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs a oferta de 1,5 kg de farinha e junto com ela 1 litro de azeite para misturar com a farinha. As leis para essa oferta ao Senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho, a farinha e o azeite deverão ser oferecidos ao Senhor todas as manhãs, para sempre. O Senhor Deus diz o seguinte: se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus filhos, essa terra será do filho como parte da propriedade da sua família. Mas se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus servidores, essa terra voltará a ser do rei quando chegar o ano da libertação. A terra será dele e depois será dos seus filhos. O rei não deverá tomar nenhuma propriedade do povo. Das suas próprias terras é que ele dará terras aos seus filhos.
Assim ele não explorará ninguém do meu povo, tomando a sua terra. Depois disso o homem me levou para a entrada dos cômodos de perto do portão, que ficavam de frente para o norte. São esses os cômodos santos dos sacerdotes. Ele me mostrou um lugar no lado oeste do cômodos e disse: este é o lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados ou culpas, e onde assarão as ofertas de farinha. Assim, nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora, onde poderia prejudicar o povo. Então ele me levou para o pátio de fora e me mostrou que em cada uma das áreas dos 4 cantos havia um pátio menor, com 20 metros de comprimento por 15 de largura. Cada pátio era cercado por um muro de pedra e, encostados nesses muros, havia fogões. O homem me disse: são estas as cozinhas onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água, que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão, com a sua vara de medir. O homem mediu 500 metros na direção dessa correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos 2 lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas. E ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Glaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas 2 margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas de remédio. O Senhor Deus disse: são estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria esta terra a eles para ser sua propriedade. Agora, dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Rétlon, até a subida de Ramate, até as cidades de Zedade, Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e o do reino de Ramate, e a cidade de Hatcom, que está na fronteira do reino de Aurã. Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Enon, ficando ao norte as regiões das fronteiras de Damasco e Ramate. A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Burgo, Haurã, sendo que o rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel a oeste e Gileade a leste, até a cidade de Tamar, no Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste, de Tamar até o oásis de Cades Meribá, e daí na direção noroeste, ao longo da divisa do Egito até o mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte, até um lugar a oeste da subida de Ramate.
Dividam essa terra entre as suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui, receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte. Junto com as tribos de Israel, cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá sua parte junto com o povo da tribo, no meio da qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Hetlon, até a subida de Ramate, até a cidade de Enon e até a divisa entre os reinos de Damasco e Ramate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, na seguinte ordem do norte para o sul: Dan, Asser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul, terá 12,5 km de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor, com 12,5 km por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul, deverá medir 12,5 km, e nos lados leste e oeste, deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Essa área sagrada será para os sacerdotes, descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma especial perto da área dos levitas, e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas, e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar, de 12,5 km por 2,5, não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro, e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar, depois de construída a cidade nas terras, ao lado da área sagrada, 5 km por 2,5 para o leste, e 5 km por 2,5 para o oeste, essa terra será usada pela gente que mora na cidade, para nela fazer implantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra. Assim, a área toda será quadrada, medindo 12,5 km de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas, e a terra para a cidade, forem tiradas dessa porção de 12,5 km, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste, e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá, e ao sul é o da tribo de Benjamim. Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção oeste até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem: de norte a sul, Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo.
Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Asser e Naftali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será: O Senhor está aqui,